Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Liz Queiroz Machado, parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta do Sistema Grisa, escritor, master trainer em programação neurolinguística, professor de oratória e palestrante. Quero apresentar aqui para você o tema ansiedade e estresse na gestação e na experiência de nascimento. O objetivo é compreender o impacto da ansiedade e do estresse na gestação e na experiência de nascimento. Eu vou fundamentar cientificamente o tema com base nas pesquisas desenvolvidas pelo Sistema Grisa. Primeiramente, eu vou esclarecer os termos ansiedade e estresse, porque quando a palavra é muito utilizada, ela acaba perdendo o seu sentido originário. E isso ocorre muito com a ansiedade, com o estresse. São palavras que estão no cotidiano, repetidamente. As pessoas falam, eu sou ansiosa, eu sou muito estressada, então palavras que são muito repetidas rotineiramente. Então elas poderão depois perder o sentido originário dela. Porque qualquer coisa a pessoa falou que ela está ansiosa, está estressada. Então, aqui eu vou apresentar exatamente qual que é o sentido correto dessas duas palavras. A ansiedade, que dá na nossa perspectiva aqui de análise, é uma insegurança, apreensão em relação ao resultado que a pessoa quer obter. Então, você vai observar que a ansiedade tem a ver com algo do futuro, um resultado que a pessoa quer alcançar. Então, ela pode sentir uma sensação de insegurança. Enquanto ela não obter o que ela deseja, ela pode ter essa sensação de insegurança, de uma certa apreensão, porque ela pode duvidar também de que não vai conseguir, e duvidar da própria capacidade de não conseguir, e ter medo de não conseguir, sobretudo quando é algo importante para a pessoa. E no caso da gestação, se a mulher está grávida, obviamente que ela tem uma sensação de insegurança, uma apreensão, porque ela está desejando que tudo no final dá certo. Mas dependendo aí das programações que ela vai trazer ali no subconsciente, a ansiedade e o estresse aqui poderão representar muita insegurança de forma, obviamente, negativa. O estresse é uma reação de adaptação do organismo diante da situação. Quando você quer conseguir algo e você ainda não tem aquilo, obviamente gera uma certa tensão, um desejo ali de obter, e é isso que gera o que chama estresse. O estresse é uma tensão, que é uma capacidade que o seu organismo tem de adaptar às circunstâncias, mas enquanto você não obter o que você deseja, gera uma tensão normal, natural de adaptação. Resumidamente, ansiedade e estresse são reações normais e naturais do organismo para adaptar os desafios normais da vida, as circunstâncias, e aí no caso específico da gestante, isso é muito importante compreender que quando a mulher está grávida, uma série de transformações estão ocorrendo na vida dela, tanto do ponto de vista mental, emocional, orgânico, físico, então uma série de transformações físicas que estão ocorrendo, e também comportamentais, a forma dela vai agir, reagir. Então só o fato de já estar grávida, por si só, gera uma ansiedade, um estresse. Por que vai gerar? Porque o organismo está vivenciando uma experiência nova e ele precisa adaptar essa nova realidade. Então aqui vai gerar uma ansiedade e um estresse que são normais, naturais, em virtude dessas transformações, dessas mudanças que estão ocorrendo na gestante, tanto do ponto de vista mental, emocional e físico, e também aí vai ter também o comportamento correspondente. Então, esclarecido esse aspecto aqui sobre a noção de ansiedade e estresse, eu vou apresentar agora uma tese do Sistema Grisa sobre a questão das programações de vida intrauterina. O que fundamenta a vida intrauterina? Então, toda programação de vida intrauterina fundamenta-se não só no que a gestante pensa, sente, deseja e vivencia durante o período de gestação do filho ou da filha, mas também nos seus desejos mais profundos, as aspirações mais intensas e as emoções mais fortes tornam-se programações tão significativas
que produz ao longo da vida do filho ou da filha influências orgânicas, reações emocionais e comportamentais, bem como resultados e acontecimentos que vão traçar a trajetória de vida da pessoa. Então, da perspectiva do sistema Grisa, o que fundamenta a vida intrauterina? São essas programações de desejos profundos, aspirações intensas e as emoções fortes vivenciadas pela gestante. Tudo isso depois se transforma em programações que vão reger a vida da pessoa, tanto do aspecto emocional, físico e também comportamental, e depois os acontecimentos que vão ser os resultados que a pessoa vai obter na vida, depende muito dessas programações da vida intrauterina. Posto isso, então é importante compreender um outro aspecto, que é como que a mente humana funciona. A mente humana ela é uma só, mas ela funciona como mente consciente e mente subconsciente. O consciente é a função racional, que serve para pensar, para analisar, para calcular, planejar, decidir, compreender, comparar. Vamos pegar o caso, por exemplo, da gestante. Ela tem que usar a parte consciente dela. Agora ela está grávida, toda a atenção dela está voltada para a gravidez. Todos os sentidos estão voltados para a gravidez, para essa experiência. Ela precisa... Obviamente que tem gravidez que é planejada, obviamente tem gravidez que não é planejada. Independente de qualquer questão, a atenção da mãe, da mulher, está colocada agora para a gravidez, para essa experiência que ela está vivenciando. Então ela tem que usar aqui a parte consciente. Ela precisa planejar agora os próximos passos, os cuidados que tem que ter, com a alimentação pré-natal, com a saúde dela, do neném, o planejamento do enxoval, do parto, de como vai depois cuidar da criança, na amamentação, etc. Então tudo aqui está usando a função racional, que é a parte consciente, e que a gestante, neste momento, toda a atenção dela está voltada exatamente para a experiência da gestação. E o subconsciente, que é a parte mecânica, automática e autônoma da mente. Exatamente, o subconsciente é uma espécie de arquivo que vai registrar todas as experiências vivenciadas pela gestante. E, sobretudo, as experiências que ela já vivenciou no útero da mãe dela e também na experiência de nascimento dela. Então, essas experiências, essas programações vivenciadas ali pela mãe dela e por ela, vão ficar registradas a nível subconsciente. Então, esse é um ponto muito importante para compreender aqui a temática ansiedade, estresse na gestação e na experiência de nascimento, compreender exatamente como que a mente humana funciona. Então, para compreender, quer dizer, como que a gestante vai vivenciar ansiedade e estresse, tanto na gestação quanto no parto, vai depender das experiências que ela já vivenciou no útero materno. Então, ela vai trazer uma série de programações subconscientes. Enquanto ela estava vivenciando o útero materno, ela adquiriu uma série de experiências, vivências, mas as emoções que a mãe vivenciou, os desejos da mãe, as aspirações da mãe. Então, tudo isso vai ficar registrado no subconsciente. Então, como foram... Aqui é muito importante saber, dessa perspectiva, como foram as experiências de concepção, gestação e nascimento da gestante. Porque a causa primária geradora da ansiedade e do estresse na gestação vai depender exatamente dessas experiências vivenciadas pela gestante quando ela estava no útero materno e a experiência de nascimento dela. Se, porventura, a gestação dela, a experiência de parto foram muito complicadas, difíceis, geraram muita insegurança, então ela vai trazer ali subconsciente as experiências de insegurança. Isso vai impactar na questão agora, o fato dela estar grávida lá. Então a causa primária da ansiedade e estresse na gestação depende dessas programações subconscientes vivenciadas agora pela gestante quando ela estava no útero materno. Então por isso que é importante compreender o contexto de concepção e gestação. Aí tem umas perguntas que são muito importantes. A gravidez foi desejada?
quando sua mãe engravidou de você, a gravidez foi desejada? Ela foi planejada? Foi uma gravidez inesperada? Como foi o período de gestação? Houve sangramento, teve ameaça de aborto, escoamento de placenta, teve alguma outra complicação? Ou foi tudo normal, natural, deu tudo certo? Qual era a idade da sua mãe? Como era o relacionamento da sua mãe com o seu pai? Ambos trabalhavam? Ou só a mãe trabalhava ou só o pai trabalhava? Eles tinham casa própria ou não? Como que era? A mãe tinha algum problema de saúde? Os pais eram casados ou não? Então, essas perguntas ajudam você a montar, mapear o contexto de concepção e de gestação. Porque como essa experiência, como sua mãe vivenciou essa experiência de fecundação, da concepção e da gestação, isso vai trazer uma série de programações a nível subconsciente que vão ser desencadeadas depois, quando você estiver grávida, porque essas experiências, como que sua mãe vivenciou essa experiência de concepção e gestação, vão ficar aí programações, memórias, que serão acionadas espontaneamente quando você estiver fazendo a mesma experiência. Quando você estiver passando pela mesma experiência de fecundação, de concepção, de gestação, essas memórias serão acionadas espontaneamente. Com relação ao contexto do nascimento, você nasceu de parto normal, mas foi normal ou foi normal difícil? O que é um parto difícil? Demorado? Estava virada, estava sentada, quer dizer, não teve condições de sair normalmente, ou teve que ir para cesárea? E se foi cesárea, por quê? Quais foram os motivos do seu parto ter sido cesárea? Tudo isso é importante saber, porque a expectativa de uma mãe quando está grávida é que aquele neném vai dar tudo certo, que vai nascer, vai tudo. E quando você está com esse parto difícil? O seu parto foi tudo tranquilo? Então, se teve saber o tipo de parto é muito importante, e as condições de nascimento, porque essa experiência vai gerar uma série de emoções e elas vão ficar registradas a nível subconsciente. Então, essas experiências, tanto de concepção, gestação e nascimento, vivenciados pela gestante e pela criança por nascer, geram emoções que ficam registradas no subconsciente da criança com programações de segurança ou de insegurança. Se foram programações de segurança, vai gerar uma ansiedade, o estresse normais, ou de insegurança. Aí vai gerar ansiedade e estresse negativos. Se a mulher, por exemplo, ficou com medo é a percepção de ameaça, de perigo. Pode ser real ou imaginário, mas a nível subconsciente tanto faz, tem a mesma equivalência. Isso vai gerar uma emoção correspondente. Então essas programações vão impactar positiva ou negativamente a experiência da futura gestante. Então, se você deseja ser mãe ou se você está grávida, você precisa compreender como que aconteceu a sua experiência de gestação enquanto estava no útero de sua mãe, sua experiência de nascimento, porque você traz essas experiências, essas memórias, agora a nível subconsciente. E você está grávida, ou se pretende engravidar, essas emoções elas serão acionadas por essa experiência agora que você está vivenciando ou vai vivenciar. Quais são os fatores encadeadores de ansiedade e estresse na perspectiva negativa, tanto da gestação e do nascimento? O primeiro fator é a rejeição à maternidade. Quando a mulher não aceita o seu papel feminino por haver sido esperada menino. Então, a rejeição à maternidade é um fator determinante, quer dizer, muito importante para gerar ansiedade. Porque imagina aí a mulher não deseja ser mãe, rejeita a maternidade e está grávida. Lógico que isso vai gerar uma tensão, isso gera muita angústia, por sinal. A mulher cuja gestação foi profundamente rejeitada, porque se a gestação dela foi rejeitada, não que a mãe dela a rejeitou, podia estar rejeitando as circunstâncias, uma série de situações, mas só que a neném vai registrar como se a rejeição fosse com ela. Então, se a mulher, que atualmente é gestante, ou deseja ser gestante, a sua gestação foi profundamente rejeitada, qual que é a programação que fica? Que filho e filha é problema e faz sofrer. Então, você vai
Mesmo que você está grávida, você tem essa programação a nível subconsciente. Isso gera muita ansiedade e gera também a ansiedade e o estresse aí. Outra experiência é como uma mulher cujo nascimento fora traumático. Então, se o seu nascimento, você perguntar como foi, qual foi o tipo de nascimento seu e como que foi, quais são o contexto de nascimento. Se foi traumático, então isso vai gerar qualquer programação que fica, que nascimento é difícil, vai sofrer, que parto pode até matar. Então, essas informações, elas ficam registradas a nível subconsciente. A rejeição de sexo, a criança é esperada do sexo oposto. Vamos pegar um caso que você, que é mulher, que agora é gestante, se sua mãe estava grávida de você, esperava que fosse um menino, só que você é menina. Então isso também vai dificultar o processo, tanto da gestação e do parto, sobretudo o parto, porque você vai ter essa sensação de que não aceita, não seja bem-vinda aí, porque... E você agora está grávida. Então, se há essa rejeição de sexo, tudo isso vai impactar negativamente aí na sua experiência, tanto de gestação como também de nascimento. É preocupação de como cuidar da criança depois de nascer. Sobretudo se você é marinheira da primeira viagem, a gente fala gestante da primeira viagem. Pela inexperiência, é normal quando a gente está fazendo uma experiência pela primeira vez, existe uma insegurança que é normal, natural. Mas a preocupação excessiva, do medo de não dar conta de cuidar da criança, tem que tomar esse cuidado, porque a preocupação excessiva obviamente que ela vai gerar ansiedade e estresse, e ela pode gerar um medo, poderá ter um pânico. Então, essa preocupação com medo de não dar conta depois da criança, isso gera ansiedade, gera estresse. É um dos fatores. Percepções negativas de nascimento. Que nascimento é difícil, é perigoso, causador de sofrimentos horríveis. Então, muitas vezes tem pessoas gestantes que trazem essas informações, ou pela experiência que ela vivenciou, ou de histórias que ela vai ouvindo no contexto familiar ali. Então, esses são alguns dos fatores que vão impactar negativamente no caso da ansiedade e do estresse. Vamos pegar outros casos aqui, por exemplo, quando a mulher rejeita a amamentação. O fato dela rejeitar a amamentação, isso também gera um fator de estresse e de ansiedade, porque essa criança precisa depois ser nutrida. A amamentação tem a ver com a garantia da sobrevivência da criança, além de outros fatores importantes. A rejeição de filho, que é o medo de não dar conta de cuidar do filho, de educar, que é muito difícil criar filho hoje, está vendo como é que está difícil? Então tudo isso fica na mente da mãe, processando, agora ela está grávida, e esses fatores vão desencadeando nela uma ansiedade, estresse, muitas vezes ela nem percebe quais são os motivos, porque isso está nisso subconsciente. Como já falei anteriormente, conflitos no contexto familiar, como é que é a questão da relação da mulher com o companheiro, com o esposo, e vice-versa, com a sogra, com a mãe, com o sogro, com os parentes ali. Tudo isso tem a ver, porque tem que compreender que a mulher faz parte de um contexto mais amplo que só a própria experiência dela. As doenças da gestante, tem casos de problema de hipertensão, diabetes, depressão. Então esses fatores poderão gerar muita insegurança na gestante. O desemprego, seja da parte da gestante ou do parceiro. O uso de drogas, se uma gestante usa droga, por exemplo, isso gera muita insegurança para ela, ela fica com medo se ela vai vingar o neném, se aquilo vai trazer algum problema também para a saúde dela, para a vida dela e também da vida do neném. Então são vários fatores, então esses fatores assim eles vão acionar essas programações que estão a nível subconsciente, são programações de insegurança, já vivenciadas pela gestante no período da sua gestação e nascimento, quando ela vivenciou isso como a mãe dela. Então esse é um ponto muito importante. Um outro elemento importante que dentro desse contexto da ansiedade, do estresse, da gestação, na espera de nascimento, é a sugestionabilidade da gestante. A gestante é muito sugestionável, tanto para estímulos positivos, quanto para estímulos negativos. E aqui, quanto mais insegura a gestante, mais sugestionável, sobretudo para mensagens negativas. Por que a gestante fica tão sugestionável assim? Porque ela fica muito sensível. Então, todas essas transformações que estão ocorrendo na mente dela, nas emoções, no corpo, então ela fica muito sugestionável por causa disso, ela fica muito sensível.
Quer dizer, a gestação em si já deixa a mulher assim. E se ela for muito insegura, com essas programações negativas que ela teve durante a gestação dela e a experiência do parto, então ela fica muito mais sugestionável, sobretudo para essas questões dos perigos, das ameaças, muitas vezes mais imaginárias do que reais aí. Mas isso é um ponto muito importante. Então, tanto ela é sugestionável, né, com as mensagens que ela gera através do pensamento e da imaginação, que é a autossugestão, quanto também da heterossugestão, que são os estímulos que vêm de fora. Quando a mulher está grávida, toda a atenção dela, os sentidos dela estão voltados exatamente para a questão da gestação. Então, muitas vezes ela fica muito receptiva, tudo que parece ser bom para ela, o que é mal para ela, ela vai assimilar isso com muito mais facilidade. Por que ela vai assimilar com mais facilidade? Porque agora a atenção dela está aguçada, está voltada para a questão da gestação. E, sobretudo, se é a primeira experiência. E se teve uma série de programações ali que foram de muita insegurança, depois que ela fica muito assim, muito sugestionável, sensível a essas mensagens que vêm de fora e também dos pensamentos, das imaginações dela. Então é preciso tomar cuidado com as mensagens, tanto recebidas de fora, quanto também com a forma de pensamento e imaginação. Porque eles vão gerar emoções e também vão acionar sentimentos já correspondentes àquelas programações vivenciadas, tanto na sua experiência da gestação e nascimento. Então esse é um ponto muito importante. Como gerenciar a ansiedade e o estresse na gestação e na experiência de nascimento? Um primeiro ponto importantíssimo para gerenciar o estresse e a ansiedade é fortalecer as programações positivas de segurança que você já vivenciou na experiência de vida intrauterina, nesse período que você vivenciou, e também na sua experiência de parto. Então é destacar aí todas as vitórias, tudo que deu certo. Então, no seu caso, se você está grávida agora, você nasceu. Então, significa que tudo deu certo na sua vida. Desde lá da fecundação, todo o processo de gestação, o nascimento, a infância, etc, etc. Então, fortalecer essas programações positivas. O segundo ponto é reprogramar o subconsciente daquelas programações de insegurança que você vivenciou durante o período de gestação e a experiência de nascimento. Aí precisa reprogramar, organizar a mente para que você possa dar conta agora, de forma normal e natural, da sua gestação. Porque se não fizer essa reprogramação, como eu falei anteriormente, as programações de insegurança estão a nível subconsciente. Quando você agora está grávida, essas programações serão acionadas e você vai vivenciar as emoções correspondentes àquelas experiências lá. Então, esse é um ponto muito importante considerar. Eu atendo vários gestantes, tenho um serviço de atendimento e orientação à gestante. Quando um outro elemento a gente utiliza muito, que ajuda, além de fortalecer as programações positivas, de reprogramar aquelas programações que não foram programações de insegurança. Um outro é a questão do relaxamento, colocar a gestante para relaxar, porque isso ajuda a acalmar, oxigenar o organismo dela e também do neném. E por isso eu criei um programa chamado Momento Relax. É um programa de vários exercícios de relaxamento psicossomático. Então, no contexto da programação e reprogramação do subconsciente, eu utilizo também como terapeuta os exercícios de relaxamento psicossomático. Então, esse programa ele tem vários exercícios, tanto para o relaxamento psicossomático na perspectiva de você fazer o relaxamento, fazer a respiração consciente, da visualização positiva, e também uma série de exercícios muito práticos que ajudam nessa questão da gestão da ansiedade e do estresse. Então, aqui o tema ansiedade e estresse na gestação, também na experiência de nascimento, é um ponto muito importante, porque a ansiedade, como eu falei anteriormente, são reações normais e naturais do organismo, que o organismo precisa adaptar à realidade.
E cada gravidez ela é única, uma novidade, que aí precisa o organismo se adaptar a essa experiência. Aí você vai ter uma ansiedade normal e natural. Agora, se tiver uma ansiedade e estresse excessivos, muitas vezes são essas programações de insegurança que você já vivenciou no útero materno, na sua experiência de nascimento. Então agora você está vivenciando essa experiência. Então, essas programações elas vão vir à tona e vão gerar em você uma série de emoções e sentimentos. Então aqui, você que é gestante ou pretende ser mãe, ser gestante, então eu estou indicando aqui para você esse serviço de orientação terapêutica, de programação e reprogramação do subconsciente e também o programa Momento Relax, para que você possa ter realmente uma gravidez saudável, tranquila, para depois você gerar um filho, uma filha, também saudáveis, tranquilos, com mais segurança, com mais autoconfiança, para enfrentar os desafios normais e naturais da vida.